Olá, sejam muito bem-vindos a esse vídeo, onde eu vou contar para vocês o resumo desse livro aqui, que está sendo lançado agora, nesse próximo fim de semana. Se você está assistindo esse vídeo antes do dia 4 de julho, né, você está convidado para vir aqui no lançamento desse livro aqui, que é um romance, que se chama O Planeta Onde as Mulheres São Sagradas, parte 1. É parte 1 porque tem a parte 2, tem a continuação, né? Mas vamos focar nessa história, na parte 1, que já é muito rica, né? Apesar do título ser muito impactante, né? As pessoas quando ouvem ou veem esse título, né, O Planeta Onde as Mulheres São Sagradas, já aguça a curiosidade do que se trata esse planeta, né, do que se trata isso, né, como que é essa história. Essa história, né, que eu criei, né, uma fantasia, e essa história de ter outro planeta, né, eu falo que é muito simbólico, né, porque quando a gente vai para outra dimensão, outro planeta aqui dentro da história, na verdade, né, o que eu quero trazer aqui é a nossa dimensão interna, né? E que exista dentro de nós um planeta, uma dimensão, onde sim, as mulheres são sagradas, principalmente para nós mulheres. Mas esse planeta não é exclusivo para mulheres, não. É um planeta muito bom, inclusive, para os homens. Não é um livro só para mulheres, é um livro para todo ser humano que quer acessar uma dimensão onde as mulheres são vistas de forma sagrada. E essa dimensão está dentro de cada um de nós, né? Está dentro de você, está dentro de mim, está dentro de cada ser humano que habita esse planeta aqui, a Terra. E esse planeta que foi criado aqui, né? Ele serve, né, para trazer essa simbologia dessa dimensão interna dentro de nós, seres humanos. E eu vou contar um pouquinho da história, né? Porque apesar do título ser autoexplicativo, né, que é um planeta onde as mulheres são sagradas, tem um enredo aí, tem uma história muito rica. E eu vou contar aqui nesse vídeo um pouco, né, dessa história para aguçar vocês aí ou instigar vocês a ler esse livro, né? Só que assim, eu vou tentar não dar nenhum spoiler, né? Como eu gosto muito das minhas histórias, eu gosto muito do meu trabalho. Quando eu vou falar dos meus livros, eu tenho que sempre me policiar para não falar demais, não contar detalhes da história que vai tirar a experiência do leitor, né? Então, assim, eu vou me segurar, vou me controlar para contar só fatos históricos ali dentro do enredo, né? E não entrar em detalhes para tirar de você, né? Não quero tirar de você essa experiência, né? De ler o livro. Espero, né? E com certeza eu vou contar aqui de uma forma que não tire essa vontade de vocês que estão assistindo aí de ler o livro. Então vamos começar pelo começo da história, né? Do que se trata a história. Então o livro conta, né, a história da Ana, que é uma mulher, uma jovem, né, mulher, que abandona a sua carreira tradicional para viver de música, né? Ela é pianista, né? E ela decide abandonar uma carreira tradicional, né? Ela trabalhava numa empresa de advocacia e aí ela abandona essa carreira e vai viver de música. E ela está passando por muitas dificuldades, principalmente financeiras, né? E aí tanto que o começo do livro é num banco, né? Que daí ela está tentando resolver financeiramente aí essa dívida que ela tem. Eu falo que isso também, né? O livro já começa com esse símbolo, né? Um banco, a questão dela lidando com a dívida, que é uma coisa que muitas mulheres às vezes enfrentam, uma dívida interna, né? De você estar sempre buscando, de você estar sempre se provando, né? Essa dificuldade às vezes de você prosperar por conta de histórias ou narrativas que a gente conta para a gente mesmo, nessa questão do próprio merecimento. E aí ela tá nessa situação, né? E ela se vê ali em meio a muitos problemas e ela faz um pedido ali para a vida, né? Para um sinal, né? Eu preciso de ajuda, né? Quando a gente tá, eu falo assim, que as crises, né? E no livro ela começa com uma crise, né? As crises elas são portais, né? Elas mudam a vida da gente, né? Se elas têm um propósito na vida da gente, às vezes é transformar, né? Mudar a gente de patamar. E ela começa o livro ali numa crise, né? E aí ela pede para a vida uma ajuda, né? Ai, por favor, alguém me ajuda, né? Eu preciso de um sinal que vem através de um sonho. E aí, quando ela faz acontece alguma coisinha ali que chama essa atenção dela, né? Para ela poder fazer esse pedido.
E aí, quando ela faz esse pedido, ela sente ali que vai ser atendida, né? E aí ela fica prestando atenção, caramba, o que eu vou sonhar essa noite, né? E aí ela tem um sonho, e na verdade ela se transporta para outro planeta, né? Um sonho muito real, e ela acaba abrindo um portal nesse sonho e indo parar em outro planeta. E lá ela encontra uma civilização, né? A primeira pessoa que ela encontra lá é uma rainha, né? Uma das personagens, assim, que eu mais admiro no livro, né? Assim, que é uma rainha, né? Do outro planeta, de um planeta com a sociedade matriarcal. E ela já se depara com uma diferença, assim, né? Aí ela vê aquele mundo e tal, a rainha faz ali como que eu posso dizer, uma comissão ali para poder receber ela bem. Como é um planeta mais evoluído, eles, e principalmente com essa visão da sacralidade feminina, né? E eles conhecem a Terra, né? Eles sabem da existência da Terra e eles sabem pelo que a Terra está passando no momento. E eles falam, nossa, você veio da Terra e a gente sabe o que está acontecendo lá, então a gente sabe como que é a sua vida. Então aí já vai uma crítica social, né, da questão assim histórica de como as mulheres estão sendo vistas ou está sendo a vida de uma mulher que vive na Terra nessa sociedade contemporânea, né? E aí essa essa impressão que eles têm da mulher vivendo aqui na Terra já é essa crítica. Se a gente fosse, por exemplo, se a gente tivesse uma perspectiva de como é a nossa vida, né, fora daquilo que a gente tem na rotina, porque a gente vive nessa sociedade, né? A gente acorda, a gente trabalha, a gente tem os nossos desafios, só que muitas vezes a gente não consegue sair, ter uma visão mais ampla de como é a nossa vida. Às vezes a gente não tem noção de quais são as crenças ou quais os paradigmas que estão fazendo com que a gente tenha certo tipo de comportamento, né? Então, o livro, já nesse começo, ele já traz para a mulher ou para qualquer pessoa da sociedade, né, que está tendo essa leitura, para ele ter essa visão de perspectiva. Por que, que nós temos certos tipos de comportamento? Quais são os paradigmas que moldam os comportamentos dessa sociedade, né, que a gente vive hoje? E como que está a mulher inserida nesse papel, né? Então, já nessa visão de outro planeta que eles têm, da Terra, e do papel da mulher, já chama o leitor para ter essa perspectiva da própria vida, do que você está fazendo da sua vida e tal. E aí, dentro dessa dinâmica lá, ela percebe que quando ela dorme lá no planeta, ela vai lá no planeta e tal, e ela dorme. E aí, quando ela acorda, ela volta para a Terra. E ela fica nessa dinâmica. Aí, na próxima noite, ela fica na expectativa. Eu vou dormir? Será que eu vou sonhar? Vai ser uma noite comum? E ela dorme, ela sonha e ela volta para o planeta onde as mulheres são sagradas. E o nome desse planeta é Netúrio, né? Então ela volta para Netúrio. E ela fica nessa dinâmica. Ela dorme lá no planeta e ela volta para a Terra, ela dorme aqui na Terra, ela volta para o planeta. Então ela não vai ficar lá por um tempo. Na verdade, é uma coisa dinâmica ali, né? Que ela vai e volta, e conforme ela vai se descobrindo no outro planeta, a vida dela vai se transformando aqui na Terra. E o que acontece com ela lá nesse planeta, além dessa recepção da rainha, né? A rainha, né, ela convoca, né, um professor lá do planeta, né, onde as mulheres são sagradas, de Netúrio. Ela convoca um professor para poder investigar o porquê foi aberto um portal da Terra para esse planeta. Porque eles ficam meio receosos, assim, porque não é uma coisa comum, por que isso aconteceu? E eles abrem uma comissão lá, é chamado esse professor, é um físico, um astrônomo lá do planeta deles, para poder ajudar a desvendar. E aí ele vai entrevistar ela, eles vão investigar, né, o porquê ela foi parar ali naquele planeta, né? E aí ele usa todo as tecnologias, mostra o planeta para ela e mostra todas as tecnologias ali disponíveis para eles poderem descobrir o que está por trás desse portal, né? Como que aconteceu isso? Porque não é comum, né? Nunca tinha acontecido isso, ou naquele momento, naquele ciclo ali que eles estavam vivendo, nunca tinha acontecido, e eles ficam assim se indagando por que isso aconteceu, né? E aí eles vão investigar. Nessa investigação, né, que ela participa também, né, até porque ela é a personagem ali que todo mundo está intrigado, né, quer saber por que ela foi parar lá no planeta.
ela perde um pouco o foco, na verdade, daí os personagens que estão envolvidos nessa investigação acaba perdendo um pouco o foco da investigação, porque eles se apaixonam, né. Então esse homem aí, que eu falo, assim, que os personagens não fogem da idealização do autor, né, que é um homem, que está, dentro dessa dimensão inconsciente, né, da própria autora, que é aquele homem perfeito, né, que ele tem todos os bons atributos lá de um planeta onde a mulher é vista como sagrada. E ela acaba se apaixonando por esse homem. E aí, no decorrer da história, né, vai contando, né, as aventuras que eles vão vivendo lá no planeta e como ela vai se apaixonando e quais os motivos que ela vai se apaixonando por ele. Né? Então, eles acabam perdendo o foco da investigação, né? No começo eles vão lá, eles vão investigar e tal, ela conhece o planeta e tal, mas aí eles começam a ter um envolvimento amoroso ali. E aí a história vai para um desfecho, que eu falo assim, aí que vem o final, né? Que o desfecho ele é muito simbólico, né? A história, ela acaba, ela tem começo, meio e fim. Só que o fim não é um fim, né? Vocês vão perceber quando vocês leem que ali sim tem um ciclo que se encerra no final do livro, só que é aquele tipo de ciclo que se encerra que fica aquela coisa, mas e aí? Que vai acontecer? Porque, assim, quando eu pensei a história, quando a história, chegou para mim, assim, né, que eu fui desenvolvendo ela dentro da minha mente, né, fantasiosa, né, ela veio a história inteira. Só que quando eu comecei a escrever, eu percebi que eu ia demorar muito para escrever. E aí eu decidi dividir a história em 2 partes. Então, a princípio, a história tem somente 2 partes. Até porque a história, a primeira imagem que veio da história para mim foi o final, né. E aí, depois eu acabei construindo, né, partes dessa história no decorrer, desses anos todos, né, eu acho que desde quando eu criei a primeira cena na minha cabeça da história até hoje, foi acho que mais de 2 anos, né, 2 anos, 3 anos, mais do que isso, né. E no decorrer da história, claro, né, foi acontecendo coisas na minha vida que eu fui incrementando ali, essa história, né, essa fantasia, né, que eu acredito que foi deixando cada vez ela mais rica. Então, a princípio não era uma história com 2 partes, mas como ela tem 2 partes, e eu acredito que isso foi muito rico até para a história, ela proporciona essa sensação, né, de que ela tem começo, meio e fim, né, tem ali o começo, que ela tá nessa crise, né, que na verdade, essa é a grande mensagem, que a crise, na verdade, é um portal. Então quando a gente passa por crise na nossa vida, significa que a gente vai mudar de fase, né. Eh e ela vive essa experiência dentro desse outro planeta, que é uma dimensão, que a gente pode acessar. E quando acontece algo, assim, eu estou me segurando aqui para não falar o que que é, mas acontece algo muito simbólico ali no final, que é onde encerra essa primeira parte, né. E aí, como eu já estou escrevendo a segunda parte, a segunda parte é realmente uma continuação dessa é uma continuação, mas é um novo ciclo que se inicia, né, uma nova busca ali dela e uma nova forma de ver o amor, né, porque o livro, ele é toda uma trajetória de como, essa mulher vê o relacionamento, né, e não o relacionamento amoroso em si, mas, o relacionamento que ela tem com a vida, né, como ela enxerga a vida. É claro que o relacionamento amoroso, eu falo que em relação a relacionamento, o livro é muito rico, e quando a gente consegue, ter uma relação boa com a vida, tudo na vida da gente começa a melhorar. Né? E eu vejo que uma queixa muito frequente, que é uma das maiores dores do ser humano, é essa questão de relacionamento, né? Relacionamento homem-mulher, ou homem-homem, independente, dependendo da orientação de gênero da pessoa, né? Homem-homem ou mulher com mulher. Mas, assim, a questão do relacionamento interno, né? Quando o ser humano ele consegue ter uma relação boa com ele mesmo, ela acaba se manifestando fora, não só nas relações amorosas, mas a relação com o mundo e com todas as pessoas ao seu redor. Ah, mas aí quer dizer que quando me relaciono bem comigo mesmo, as pessoas, todas as pessoas ficam boas? Não, não todas as pessoas ficam boas, mas você consegue, até colocar limite naquilo que não te faz bem, né? Então, assim,
várias questões ali dentro do livro trata sobre essa questão de relacionamento, de todas as pessoas que a gente tem na vida, né. Então, encerrando essa parte, né, do livro, né, vai começar a parte 2 e eu espero que vocês terminem o livro com essa sensação de completude e aguardando, né, a parte 2. Só que, como eu já disse, a parte um é muito rica, porque mostra, o meu ideal de sociedade, além de muitos conceitos, muitas críticas à nossa sociedade, e muitos conceitos, né, de relacionamento com a vida, relacionamento com a natureza, relacionamento com a tecnologia, né. É claro que vai tratar de temas, fantasiosos, né, é outro planeta. Eu estudei muito astronomia para poder, fazer um planeta que realmente fizesse sentido, né, para onde que está esse planeta. Eu fiz mapa lá de como, se esse planeta realmente existisse, onde ele estaria, né? Quais são as probabilidades disso acontecer, de existir um planeta. Então, tudo isso assim faz muito sentido, porque para mim é uma história, por mais que ela seja fantasiosa, ela fazer sentido significa muito, né? E para esse livro eu pesquisei muito para que tudo que eu colocasse na história, por mais que fosse simbólico, fizesse sentido, né? Se você quiser usar a sua fantasia e usar essa história para viajar realmente, né, para outro planeta, ver por essa parte lúdica, vai ser muito bom. Se você quiser ver essa história pela parte simbólica, sabendo que existe dentro de você, ou existe dentro de cada um de nós, um planeta onde as mulheres são sagradas, também é muito bom. Então, assim, eu espero que existam muitas experiências de pessoas que leem história e que se identifique realmente e que traga alguma inspiração ou que traga realmente vontade de explorar esse mundo, né, fantasioso, né, ou essa própria história, os detalhes, são muitos detalhes ali que tem na história, né, de como funciona outro planeta, a personalidade dos personagens, né, da gente estudar e ver o que realmente ali faz sentido, o que realmente a gente pode trazer para nossa vida que está dentro desses personagens. Eu acho que eu não dei nenhum spoiler no vídeo, mas eu espero que seja realmente um vídeo que vai fazer com que você fique com vontade de entrar nessa história e de entrar nesse planeta onde as mulheres são sagradas, que a mulher vista com sacralidade, ela melhora a vida do mundo como um todo, né? Não é só a vida das mulheres que melhora, é a vida de todo mundo que está em jogo e a plenitude da vida de todo mundo que está em jogo aqui nesse planeta aqui, planeta Terra. Então, que esse livro seja um portal para que as pessoas que leem ele consigam acessar esse planeta, tá? De novo, eu quero fazer o convite, né? Se você estiver vendo esse vídeo antes do dia 7 de julho, eu quero convidar vocês para vir aqui nesse lugar lindo, né? Que eu me sinto em casa aqui, que é a Companhia dos Livros. Eu estou muito feliz de fazer esse lançamento do livro aqui. Então, você está convidado a partir das 9h30. Eu estarei aqui para receber você e para dar um autógrafo especial no livro, né? Se você estiver assistindo esse vídeo depois, né? Depois dessa data, vai estar aqui o link para você adquirir o livro. Tanto livro físico, tanto em Kindle, você pode adquirir o livro para você. Eu falo que eu sou fã de livro físico. Quem gosta de ler em Kindle, ótimo, né? Mas é bom a gente ter o livro, a gente rabiscar, a gente escrever o que a gente está sentindo. E, e também para a gente reler, né? Eu falo que livro, pelo menos para mim, livros são meus conselheiros. Então, às vezes eu vou lá, abro uma parte, e até romance, tá, gente? Não é só livros até histórias, né? Porque os livros que contam histórias também tem muita coisa para ensinar para gente. Abrir uma parte lá algum dia e ver qual que é o conselho que a história te dá, isso ajuda muito, né? Então, eu sempre vou ser defensora do livro físico, então você pode adquirir e o livro chega aí na sua casa, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E eu acho que eu não dei nenhum spoiler da história, né? Algum spoiler. E é isso. Conta aqui nesse vídeo qual a expectativa ou o que você achou do livro. É isso, gente. Muito obrigada. Um beijo. Tchau.